Feche os olhos e imagine que o tempo parou por um instante. Lá fora, o mundo segue apressado. Mas aqui dentro, há um silêncio. Um espaço suspenso entre o que já foi vivido e o que ainda não aconteceu. Um intervalo onde tudo pode ser recriado. Talvez você esteja sentindo que o tempo tem escorrido pelas suas mãos, dias que passam sem deixar marcas, noites que terminam sem resposta. E mesmo cercado de pessoas, existe um vazio, um chamado que não cessa. Algo dentro de você ainda busca. Mas o que exatamente? Pode ser difícil colocar em palavras. É uma saudade do que nunca se viveu, um desejo profundo de reencontro com algo maior. Talvez com Deus, com o universo, com a sua própria essência, talvez com aquela versão de si que ainda acredita, que ainda sente, que ainda vibra. Mas, no meio da rotina, dos medos e da dor que insiste em voltar, tudo isso parece distante, quase impossível. E é aqui que começamos, porque a verdade é que você não está só. Essa angústia silenciosa que aperta o peito, esse desejo oculto de sentido, de propósito, é a linguagem da sua alma pedindo mudança. E não uma mudança qualquer, mas uma virada de dentro para fora. Uma transformação que não grita, mas que sussurra em silêncio. Ainda dá tempo. Dr. Bruce Lipton nos mostra que nossas células não são vítimas do ambiente. Elas escutam o campo invisível das crenças. Escutam aquilo que você sente sem dizer, aquilo que você pensa sem perceber. E se esse campo estiver carregado de medo, dúvida, culpa, todo o esforço consciente de mudar será apenas uma tentativa superficial. Porque o inconsciente ainda segura o leme. É por isso que tanta gente repete afirmações, visualiza, tenta se alinhar e nada muda, porque o campo interno não foi trocado. A mente ainda comanda, mas o coração ainda não despertou. Então imagine agora uma ampulheta interna. Na parte superior, as crenças automáticas que herdamos, que repetimos, que já nem questionamos. Na inferior, o espaço vazio da possibilidade. O ritual quântico de 3 noites é o ato de virar essa ampulheta. É permitir que a nova areia, a da consciência, comece a escorrer, mas escorrer a partir do coração, com intenção, com presença, com entrega. Joe Dispenza nos lembra que o futuro não nasce quando o desejamos com força, mas quando o sentimos com verdade. Só mudamos quando deixamos de repetir o passado conhecido e nos abrimos ao mistério do que ainda não vivemos. O campo da criação não responde ao que queremos, ele responde a quem somos. Por isso, este vídeo não é um tutorial, é um chamado. Um espaço onde, juntos, vamos atravessar 3 noites. 3 noites de pausa, de respiro, de reencontro. Para mapear o que ainda nos prende. Para dissolver o medo de não conseguir. Para ativar um novo eixo vibracional. Aquele onde a mudança não é algo que se força, mas algo que acontece. E se isso já começou a tocar algo aí dentro, inscreva-se no canal, porque essa mensagem não é só para você. Ela pode ser a resposta silenciosa que alguém também espera. Compartilhe este vídeo com quem você sente que precisa de cura, de clareza, de sentido. Juntos, podemos transformar este espaço em um templo invisível, onde almas cansadas encontram luz. Um espaço onde o invisível ganha voz e o impossível, frequência. Talvez você já tenha tentado de tudo. Afirmações repetidas ao acordar, visualizações antes de dormir, mentalizações com força, fé e esperança. Mas, no fundo, algo parece não sair do lugar. É como se o universo não escutasse, como se seus pedidos se perdessem no espaço e a resposta nunca viesse. E então, sem perceber, uma nova crença se instala. Talvez não funcione para mim. Mas e se o problema não estiver no que você deseja, e sim em onde você deseja? A maior armadilha da manifestação não está no que você pensa, mas no que você sente sem perceber. Bruce Lipton explica que o sistema límbico,
onde habitam as emoções profundas e até mesmo os nossos genes, estão sintonizados com um campo de orientação invisível, o das crenças formadas antes mesmo que tivéssemos consciência. São elas que decidem o que o corpo permite, o que a mente aceita, o que o campo atrai. E essas crenças são como raízes escondidas. Mesmo quando cortamos os galhos visíveis, elas seguem vivas. É por isso que repetir afirmações, sem tocar nas emoções que sustentam o oposto, não transforma. É como tentar mudar o destino de um navio apenas girando a bússola. Se o leme segue travado na mesma direção, nada muda de verdade. O ritual de 3 noites existe justamente para isso, para tocar o leme, para mudar o ponto interno de orientação. Não através de esforço, mas através de presença. Nesse processo, o coração começa a se tornar o novo comandante. E quando isso acontece, algo muda no campo ao redor. Porque o campo, na verdade, sempre escutou você, mas escutou quem você realmente acreditava ser, não quem você desejava parecer. E talvez até agora você tenha vivido preso a um ciclo que se repete, não por falta de força, mas por excesso de automatismo. A dor virou padrão, a frustração virou rotina, a descrença virou proteção. Mas agora você começa a ver, o piloto automático pode ser desligado, não com luta, mas com consciência. Porque quando o coração assume o comando, o navio interno muda de rumo e o destino começa a se redesenhar. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem manifestar com leveza, enquanto outras, mesmo cheias de boas intenções, parecem sempre empacadas na dor? A resposta pode não estar no quanto se deseja, mas no estado interno de quem deseja. Bruce Lipton traz uma revelação que muda tudo. O campo quântico responde à coerência. E coerência, aqui, não é apenas um alinhamento mental, mas um estado vibracional, onde coração, cérebro e corpo dançam a mesma música. A maioria das pessoas falha não por falta de desejo, mas porque desejam com a mente, enquanto o corpo ainda vibra escassez, urgência, medo. Projetam um futuro com os pensamentos, mas sustentam o passado com as emoções. E o campo, esse campo invisível onde tudo é criado, escuta primeiro a vibração, depois a intenção. Ele sente quem você é, antes de ouvir o que você quer. É por isso que pensar positivo não basta, porque se internamente você ainda está preso ao trauma, à dor antiga, à sensação de estar sozinho, a vibração emitida não é de criação, mas de resistência. E não há manifestação duradoura na resistência. O campo da realidade se abre quando você deixa de lutar e começa a ressoar. Por isso, o ritual das 3 noites se estrutura como um portal gradual. Na primeira noite, o convite é simples, mas profundo. Sinta o seu corpo. Observe onde a dor ainda habita, onde há tensão acumulada, onde a emoção ainda se esconde. Não julgue, apenas reconheça. Porque o que é visto começa a se dissolver. Na segunda noite você inicia um novo ritmo. Respire com o coração. Imagine que, ao inspirar, você leva luz para o peito. E ao expirar, suaviza a mente. Essa prática, validada por pesquisas sobre coerência cardíaca, começa a sincronizar sua bioquímica com estados de paz, gratidão e presença. O coração deixa de ser só um órgão e se torna o regente do seu campo. Na terceira noite, você se entrega. Com uma imagem clara do que deseja, sente como se já estivesse vivendo aquilo. Mas sem euforia, sem apego, sem cobrança. Apenas um sentimento sereno de já ser. Você não está pedindo, está permitindo. E é aqui que acontece a mágica. Quando a vibração do seu corpo, a imagem da sua mente e a intenção do seu coração caminham juntas, o campo escuta e responde, não porque foi forçado, mas porque foi convidado. Porque a verdadeira criação acontece quando o controle se dissolve
e a presença ocupa o lugar do medo. Tudo na nossa sociedade ensina que precisamos fazer para conseguir, que o esforço antecede o resultado, que só quando lutamos bastante, algo muda. Mas o campo quântico não opera segundo as leis da escassez. Ele não responde à urgência, nem à cobrança. Ele responde ao estado de ser. E isso muda tudo. Bruce Lipton, Joe Dispenza e outros estudiosos da consciência mostram: você não precisa esperar que o futuro aconteça para sentir o que deseja viver. Pelo contrário, é ao sentir agora que você o tece. O cérebro, quando mergulhado em uma imagem vívida e emocional, não distingue se aquilo é memória ou previsão. Ele acredita. E quando o cérebro acredita, o corpo começa a reagir como se já fosse real. E o campo também. É contraintuitivo, eu sei. Porque fomos condicionados a acreditar que precisamos de provas para sentir, que primeiro a realidade muda e só depois nos permitimos sentir paz, gratidão, amor. Mas no plano da manifestação é exatamente o oposto. Você sente antes, você vive antes, você vibra antes, e só então o mundo se transforma em espelho. Há uma história real e simbólica que ilustra isso com beleza. Uma mulher, cansada de tentar mudar sua vida, decidiu parar, mas não no sentido de desistir, no sentido de soltar. Durante 3 noites, ela apenas se deitou, respirou profundamente e imaginou uma cena simples. Ela caminhando por um lugar calmo, sentindo-se inteira, tranquila, presente. Não pediu nada. Não mentalizou resultados. Apenas sentiu a versão dela mesma que já havia passado pela dor e estava em paz. Na manhã da 4ª noite, algo mudou. Não no mundo externo, mas nela. Um estado de serenidade que há muito não sentia. E, como em uma sincronia sutil, pessoas começaram a procurá-la. Oportunidades surgiram. E o que antes parecia estagnado, fluiu. Não foi mágica. Foi coerência. Foi o campo respondendo ao novo estado interno, porque o futuro não está à frente. Ele está dentro. Ele é o reflexo do que você se torna agora. Não há separação entre o manifestador e a manifestação. Você é a origem, você é o canal. E quando você se alinha com o que quer viver, o mundo não tem escolha a não ser espelhar quem você se tornou. Existe um labirinto dentro de cada um de nós, um emaranhado de memórias, dores e crenças que construímos sem perceber ao longo da vida. E muitas vezes, ao tentar encontrar a saída, ao buscar clareza, realização, cura, acabamos dando voltas dentro das mesmas emoções. Ficamos presos nas paredes invisíveis do que já sentimos, do que já perdemos, do que ainda tememos. O ritual de 3 noites é uma bússola silenciosa, não para fugir do labirinto, mas para reconfigurá-lo desde dentro. Na primeira noite, você se convida para uma conversa profunda com o seu interior. Em silêncio, de olhos fechados, pergunte: o que ainda me faz duvidar? Quando olho para minhas mãos vazias, espere pela resposta. Não force, apenas ouça. Talvez venha uma memória, uma sensação, uma frase antiga que alguém disse. Não importa a forma. O que importa é reconhecer o que ainda sabota sua crença no possível. A partir daí, o ritual começa a quebrar a repetição. Na segunda noite, não se trata de buscar alívio imediato. Trata-se de ver a dor com honestidade, respirar dentro dela, sentir, sem se defender. Você pode apenas colocar uma mão sobre o peito e dizer suavemente: eu vejo você. Essa simples frase, dita com presença, é um gesto revolucionário, porque muitas vezes o que mais impede a manifestação não é a falta de fé, mas o medo de sentir. Na terceira noite, algo começa a mudar. Você já viu, já acolheu, já mergulhou. Agora, você veste. Veste o sentimento do que deseja, como quem coloca um manto. Imagine-se já vivendo o que quer viver, mas sem euforia, sem ansiedade, com neutralidade sagrada,
como se esse estado já fizesse parte de você, porque faz. Você apenas o havia esquecido. Para ancorar esse processo, inclua um pequeno gesto físico em cada noite. Pode ser tocar o peito, respirar profundamente, sentir o pulso. Esses gestos simples, repetidos com intenção, criam uma nova memória no corpo. O cérebro associa o gesto ao estado emocional, e com o tempo basta repetir o gesto para que o estado retorne. É como plantar uma semente de luz no solo do inconsciente. No começo, tudo parece escuro, mas a semente não tem pressa. Ela não duvida. Ela apenas cresce em silêncio. E quando floresce, já é outra realidade. Às vezes você pode pensar que o que falta é clareza, ou talvez mais esforço, mais disciplina, mais fé. Mas a verdade é que o que mais transforma não é a quantidade de pensamentos positivos, nem o tempo que você dedica a visualizar. O que realmente move o campo invisível da realidade é a frequência vibracional que você sustenta no corpo, não o que você quer, mas o que você emana. Bruce Lipton nos lembra: seu corpo escuta tudo o que sua alma sussurra. E se o que sua alma sussurra ainda é medo de falhar, urgência de provar algo, sensação de estar desconectado, o campo responde com bloqueio, com silêncio, com repetições, porque o campo só pode amplificar o que você já é. Ele não cria a partir da ausência, ele cria a partir da presença. A neuroeconomia da atenção nos mostra algo fascinante. O cérebro prioriza aquilo que vem com carga emocional. Ou seja, se sua emoção mais ativa for ansiedade, é isso que o seu sistema nervoso vai colocar em primeiro plano. É por isso que tantos sonhos ficam no papel, porque a frequência que sustenta a visão não é a mesma que cria a realização. No ritual de 3 noites, você começa a inverter esse ciclo. A cada noite, você escolhe uma palavra-chave, simples, mas cheia de intenção. Pode ser presença ou serenidade, ou possibilidade. O importante é que essa palavra não seja apenas pensada. Ela precisa ser sentida, respirada, integrada no corpo. Repita essa palavra em silêncio, junto à respiração. Inspire, presença, expire, presença. Aos poucos, o corpo entende. O coração se acalma. O campo começa a escutar. É como afinar um instrumento antes da melodia. Quando a vibração está desalinhada, tudo desafina ao redor. Mas quando você afina seu estado interno, a realidade se ajusta. Não porque você forçou, mas porque você sintonizou. A manifestação verdadeira não acontece no grito, na pressa, na cobrança. Ela floresce no silêncio, no espaço onde você para de buscar e começa a ser. E ser, nesse contexto, é vibrar aquilo que você deseja. Não com esforço, mas com verdade. Talvez a maior revelação não seja que você pode mudar sua vida, mas que essa mudança já começou. Silenciosa, profunda. Em algum lugar dentro de você, algo já está se reposicionando. Porque a verdadeira transformação, aquela que nasce em 3 noites, não grita. Ela reverbera. Ela não chega com promessas, mas com presença. Ela não exige do mundo. Ela convida o mundo a espelhar uma nova frequência. Bruce Lipton nos ensina que, quando uma crença se altera no nível celular, o ambiente responde. E não é mágica, é biologia espiritual, é coerência interna, ecoando como nova realidade. E Joe Dispenza completa: esse novo estado de ser, mais alinhado, mais consciente, mais inteiro, não só muda o agora, ele altera o próprio futuro, porque, no fundo, somos emissores constantes, geradores de campo, criadores em potência. Você pode não ter visto isso até hoje, pode ter acreditado que precisava merecer, provar, fazer mais. Mas não, o que você precisava era voltar para si, desligar o ruído, reencostar no silêncio, respirar dentro do próprio corpo e permitir que o universo escutasse o que sua alma sempre soube.
como a maré que chega devagar e redesenha a costa sem alarde. Essas 3 noites são como um mar interior. Elas não substituem o que você viveu. Elas transformam o modo como você carrega cada memória. Elas não apagam o que doeu, mas mostram que a dor também pode ser semente de luz. Porque no fim, não é sobre ter algo novo, é sobre ser algo novo. Você sai deste ritual com outro eixo. Antes, você dizia, eu quero. Agora você apenas sente, eu sou. E não porque decorou essa frase, mas porque algo mudou por dentro, porque você passou pela noite e encontrou sua própria aurora. Convite final. Antes de dormir, ao final da 3ª noite, escreva. Não uma lista de desejos, não um pedido ao universo. Escreva quem você é, quem você já se tornou. Escreva como se sua alma estivesse ditando cada palavra. E então, feche os olhos. Permita que a manifestação nasça, não como um grito, mas como um eco suave do seu novo ser. Se esse vídeo tocou algo profundo em você, escreva Danke nos comentários, como um gesto de gratidão, como uma semente lançada no campo do invisível, e compartilhe com quem você sente que precisa disso, porque muitas almas andam em silêncio, esperando apenas uma luz que lembre. Você pode voltar a ser quem você nunca deixou de ser. E se quiser caminhar junto nesta jornada de reencontro e manifestação consciente, inscreva-se no canal. Este é um espaço sagrado, feito para almas em recomeço, onde cada vídeo é um sopro e cada sopro um despertar.